Shalom, Haverim, sejam bem-vindos a mais um vídeo comentando a Parashá da semana. Nessa semana nós estamos lendo a Parashá Vaishlach, que descreve o momento em que Yaakov Avinu começou a voltar para casa depois de 20 anos trabalhando na casa de seu tio Lavan. Ele havia partido de casa sozinho para fugir da fúria de seu irmão Esav, que queria matá-lo. Mas agora ele estava voltando para casa com uma enorme família. 4 esposas, 12 filhos, além de muitos animais, empregados e dinheiro. Depois de tantos anos, Yaakov acreditava que a fúria de Esav já havia se aplacado e que ele podia voltar tranquilamente para casa. Ele mandou mensageiros para verificar como estava a situação, mas a notícia não foi das melhores. Os mensageiros voltaram com a notícia de que Esav estava vindo ao seu encontro com um exército de 400 homens. Ou seja, a fúria de Esav ainda queimava dentro dele. O tempo não havia conseguido acalmá-lo. Apesar de Yaakov confiar muito em Hashem, ele dividiu o acampamento em 2, para garantir a continuidade do povo judeu, pois caso Esav atacasse um dos acampamentos, o outro se salvaria. Ele também garantiu que Esav recebesse muitos presentes. Ele enviou centenas de animais para apaziguar a fúria de seu irmão. Além disso, Yaakov rezou muito a Hashem, pedindo para que ele o protegesse e evitasse uma luta sangrenta. Enfim, aparentemente parece que tudo isso deu certo. E felizmente os 2 irmãos se abraçaram, choraram muito e o reencontro terminou bem. No final, cada um seguiu seu caminho. Yaakov e sua família, por hora, foram viver na cidade de Shechem. E Esav voltou para a terra de Seir em paz com seu irmão, pelo menos por enquanto, e se tornou uma poderosa nação chamada Edom, que dificultou bastante a vida do povo judeu durante a época bíblica. Se Yaakov e sua mãe tivessem deixado que Hashem cumprisse o seu plano do jeito dele, com certeza as coisas não chegariam ao ponto que chegaram. Hashem tinha transmitido uma mensagem arívica, e ela se cumpriria independente da ajuda dela ou de seu filho. Com isso, ela fica sem ver o seu filho amado até o fim da sua vida. E a punição por Yaakov ter mentido e passado à frente das especificações de Hashem foram a animosidade entre ele e seu irmão e a própria galuta, ou seja, o seu exílio na casa de seu tio Lavan. Agora, olha como as coisas poderiam ter sido muito melhores. Lavan tinha 2 filhas, Lia e Rachel. Lia, a filha mais velha, seria a esposa de Esav, o filho mais velho. E Rachel, a quem Yaakov amou desde o início, seria sua única esposa. Simples, não teriam brigas, não teriam enganações, desavenças. Esav era para ser um co-líder do povo judeu. Afinal, ambos eram filhos de Yitzhak, netos de Abraham e herdeiros da promessa. Esav, que era mais voltado para as coisas materiais, cuidaria das necessidades físicas do povo, como um rei. E Yaakov, que era mais voltado para as coisas espirituais, cuidaria das necessidades espirituais, como um sacerdote, um professor. Desse jeito, a profecia dada à sua mãe se cumpriria sem que houvesse tido todo esse problema familiar. Ambos se completariam se soubessem conciliar suas inclinações para as questões físicas e espirituais, sem passar um por cima do outro. Mas Esav demonstrou um total desprezo para as questões espirituais da aliança, e por ele se preocupar apenas com os benefícios físicos e imediatos que essa aliança poderia trazer para ele, Esav acabou demonstrando para Yaakov que a sua verdadeira essência não tinha interesse nenhum no que a aliança realmente representava. Sendo assim, Yaakov então tomou a responsabilidade para si de assumir os 2 papéis a fim de dar continuidade ao legado da família e pediu para Esav que ele vendesse a sua parte da herança. Assim, ele não só passou à frente de Hashem, como criou um conflito com seu irmão que não queria abrir mão dos benefícios materiais da sua parte da herança. E é nesse sentido que nós devemos compreender a luta de Yaakov com o anjo de Hashem na porção da Torá dessa semana.
Após essa luta, o Malar, o mensageiro divino, dá um segundo nome para Yaakov. E por quê? Ele o chama de Israel. A verdadeira razão para Yaakov ter recebido esse segundo nome é porque esse nome representava o seu papel como líder físico do povo judeu. O anjo lhe explica que a razão desse nome era porque ele havia lutado com Hashem e com os homens e havia prevalecido. Essas lutas, na verdade, foram travadas quando ele assumiu a responsabilidade da aliança sozinho, contrariando a vontade de Hashem e os direitos de seu irmão. Mas no fim, nós temos uma pessoa que aprendeu pela experiência que não se assume essa responsabilidade sem consequências. E Yaakov teve que ir para o exílio para aprender isso. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação muito parecida com a de Yaakov. Nós, os seus filhos, também estamos no exílio. E a questão é, por quê? Com que propósito Hashem colocou o povo judeu no exílio não uma, mas 4 vezes? A resposta que os nossos antigos profetas oferecem para isso é que a razão dos consecutivos exílios do povo judeu era uma forma de punição pelos nossos pecados. Mas assim como no caso de Yaakov, a punição não era a única razão do exílio. A paraxá dessa semana nos ensina que foi na Galut que Yaakov alcançou a sua plenitude. Tanto o relacionamento dele com o Eterno foi aprimorado, quanto a vastidão da sua família foi aumentada. Abraham e Yitzhak viveram a totalidade das suas vidas na Terra Prometida. Apesar disso, as suas famílias estiveram quase sempre divididas. Foi só Yaakov e na Galut que alcançou o patamar espiritual mais elevado. Essa paraxá nos ensina que o exílio tem um papel educativo, ou seja, a Galut é o momento que o Eterno nos dá para aprimorarmos o nosso relacionamento com Ele, para fazermos techuvá e aumentar os filhos de Israel. E essa foi exatamente a explicação que um grande rabino da Galileia, conhecido como Elazar ben Shamua, ofereceu para a questão da Galut do povo judeu, como está registrado no Talmud, no Tratado de Pesachim 87b, que diz o seguinte: Hakadosh Baruch Hu não exilou Israel entre as nações, a não ser para que os conversos pudessem ser adicionados a eles. Ou seja, essa é uma referência aos muitos não-judeus que no decorrer dos séculos da nossa dispersão entraram em contato com o povo judeu e foram inspirados a se converter ao judaísmo. E não só eles, mas também muitos judeus que haviam se perdido e se assimilaram aos costumes das nações e que a partir da dispersão das comunidades judaicas entre as nações puderam retornar às suas origens judaicas. Enfim, na nossa tradição, o exílio tem 2 funções. Em primeiro lugar, ele serve como castigo pelos nossos pecados, mas a sua principal função era para fazer com que o conhecimento do Eterno fosse espalhado entre todas as nações, para que possamos cumprir a nossa responsabilidade no mundo de ser uma luz para as nações e inspirarmos o mundo a se conectar com Hashem, a agir de acordo com a ética e a moral que estão expressas na Torá e nas mitzvot. E foi essa a razão também que Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, nosso Mashiach, enviou seus Talmidim por todas as nações, para que eles ensinassem o que aprenderam com ele. Essa é a nossa responsabilidade como judeus e como discípulos do nosso grande rei Mashiach. Incentive hoje alguém a praticar uma mitzvah e você poderá ter desencadeado todo o processo de techuvá dessa pessoa. E que seja pelos méritos dos ensinos de Rabbeinu Yehoshua de Natzrat, o nosso Mashiach, que Hashem em breve nos tire da Galut e nos reúna dos 4 cantos da terra para a terra de Israel. Shabbat Shalom.